Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, adoração. 1, 2, 3. Adoração. Você foi planejado para agradar a Deus. Palmas para Jesus, amém? Estamos começando hoje essa série de ministrações aí durante todo o mês de julho sobre adoração 5 vezes mais. Então, adoração não é simplesmente fazer isso que o Rodrigo está fazendo, fazer o que a banda estava fazendo aqui, não é simplesmente tocar um instrumento ou fazer um teatro, uma dança, como as meninas estavam fazendo aqui. Adoração, segundo o que a gente entende da palavra de Deus, é agradar a Deus. Adoração é dar prazer a Deus, amém? Então, você foi planejado para agradar a Deus, você foi planejado para dar satisfação a Deus, para dar prazer a Deus, para dar contentamento a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? De várias formas, de várias maneiras. Não é simplesmente, quando fala em adoração, né, a mente de muitas pessoas já remete a essa questão de, eu não canto, eu não faço nada lá no altar, então eu não sei adorar. Na verdade, durante esses dias, esses fins de semana desse mês de julho, a gente vai focar bem sobre isso, nesse assunto, que a gente pode sim agradar a Deus em tudo que a gente faz, amém, queridos? Você pode dar prazer para Deus sendo um padeiro, você pode dar prazer para Deus sendo um açougueiro, você pode dar prazer a Deus sendo um advogado, sendo um pedreiro, sendo um vendedor, sendo um engenheiro, sendo um arquiteto, sendo uma empregada doméstica. Você pode dar prazer a Deus fazendo o que você faz no dia a dia. Você pode agradar a Deus fazendo isso desde que você levanta até o momento que você se deita, você vai dormir. Você pode adorar a Deus o tempo todo da sua vida, naquilo que você sabe fazer, e entender que adoração é um estilo de vida, amém, queridos? Por exemplo, Jesus, Deus, o Pai de Jesus, falou que ele se agradava de Jesus quando Jesus foi batizado no Espírito Santo. Jesus foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e uma voz, rasgou o céu e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus fala que tinha prazer no filho dele, porque o filho dele estava fazendo a vontade dele, amém, queridos? Então Deus diz assim: esse é meu filho aí, eu tenho prazer, eu me agrado do meu filho, eu tenho prazer, eu estou contente com meu filho, porque meu filho está aí cumprindo com o propósito para o qual ele foi enviado aqui do céu lá para a terra. Eu quero falar nessa noite sobre o tema adoradores no deserto. Repitam após mim: deserto. Quando se fala em deserto, a mente das pessoas já remete àquela questão assim financeira. Não necessariamente, porque cada um vai entender aqui durante essa ministração que pode estar vivendo algum tipo de deserto na sua vida, e é lá naquela situação que você está vivendo que Deus quer forjar em ti um verdadeiro adorador. Deus quer forjar na tua vida o caráter de alguém que agrada a Deus, a despeito da sua situação no casamento, da sua situação financeira, da sua situação na saúde. Você pode sim agradar a Deus ali. Isso é adoração. E lá em Êxodo capítulo 14, versículo 1, diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel
que voltem e que se acampem junto ao mar e fiquem em frente ao mar e se assentem no campo junto ao mar. Versículo 14: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Versículo 10: e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar, fere o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar e em seco. Versículo 19: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles também. A coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Versículo 24: e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Versículo 25: e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Versículo 27: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Os filhos de Israel passaram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E creu no Senhor e em Moisés. Amém, queridos? Deus quer forjar adoradores, e o texto que nós lemos aqui está falando da libertação do povo de Israel lá da escravidão no Egito. Hoje não tem quem não conheça essa história, porque isso aí passou até em novela na Rede Record. Então não tem quem não conheça a história da libertação do povo de Israel do Egito. E só que antes deles serem libertos, eles estavam vivendo 400 anos de escravidão. É muito tempo. São 4 décadas de escravidão, e ninguém ali se dispunha a dizer assim: chega, basta, vamos fazer uma revolução aqui, vamos libertar esse povo. Até que um dia, Deus ali
prepara Moisés, e Moisés lidera aquele povo, e mais de 5 milhões de pessoas são libertos da escravidão do Egito num só dia. Amém, queridos? Isso significa que aquilo que demorou 400 anos pode acontecer num dia. Esse é o poder da fé. Amém, queridos? Isso significa que aquilo demorou 20, 30, 40, 50 anos na sua vida, 10, 5, 2, pode acontecer hoje em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que num só dia eles foram libertos do jugo da escravidão de 400 anos. Só que eles estavam indo para onde? Para a terra prometida, para a terra, aquela terra que emana leite e mel, aquela terra que foi prometida lá para Abraão. Estavam indo para um lugar maravilhoso. Então, gente, o que significa isso? Que nós vamos entender que segundo os teólogos, segundo os estudiosos da Bíblia, afirmam dizer que eles poderiam ter levado 3, repitam após mim, 3, todo mundo faz assim, 3, mostra para o teu irmão aí, 3, eles poderiam levado 3 meses para chegar à terra prometida, só que eles levaram 40 anos, coisa que eles poderiam ter feito em 3 meses, eles levaram 40 anos, 3 meses, 40 anos, por quê? Eles tinham que passar por um lugar que era, um Monte Hebron, era um lugar que tinha gigantes, lá tinha a família de Arba, e os caras lá com mais de 4 metros de altura, e eles não estavam preparados para derrubar gigante, porque nem adoradores eles eram ainda. Eles estavam celebrando a libertação, mas eles não estavam celebrando o libertador. Eles estavam festejando a restauração da liberdade deles, mas eles não estavam celebrando aquele que havia tirado eles daquele lugar. No momento que a gente fica feliz porque conquistou a casa própria, o carro, um casamento bom, mas a gente não agrada a Deus, não fica feliz e não adora a Deus porque foi Ele que fez isso na nossa vida, pode ser que a gente continue no deserto até um coração de adorador ser forjado dentro da gente. Até tem muita gente que diz assim: eu estou tanto tempo num deserto, nessa área na minha vida e nunca muda. Pois é, eu vou dar uma notícia para você, só vai mudar o dia que você começar a agradar a Deus, aí sim você vai ver um novo tempo na tua vida. Gente, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, só que a palavra de Deus ela precisa ser descodificada, ou numa linguagem mais religiosa, revelada. Então, gente, a gente precisa entender que eles poderiam ter chegado em 3 meses em Jericó, que Jericó era a primeira cidade que eles teriam que vencer para poder entrar na terra prometida. Eles poderiam ter chegado a Jericó em 3 meses, mas eles levaram 40 anos para chegar em Jericó. Eu não sei quanto tempo você está dando círculo, eu não sei quanto tempo você dá um passo para frente e 2 para trás, um passo para frente e 2 para trás, um passo para frente e mais 2 para trás, e quando você vê, ao invés de estar lá na frente, está lá atrás. E aí muitas vezes você bota a culpa em alguém, transfere, isso se chama projeção, né? A pessoa, quando não consegue resolver um problema, não consegue encarar uma situação na vida dela, ou resolver aquilo que é para ela resolver, ela põe a culpa em alguém. Isso é projetar um problema, ou seja, eu vou colocar o problema na outra pessoa, porque é melhor do que eu ficar aqui procurando dentro de mim para ver se o problema verdadeiro não está em mim. Isso se chama projeção. Projeta na outra pessoa o problema que muitas vezes está dentro da gente mesmo. Eles não deveriam ter levado 40 anos
Eles levaram 40 anos, porque Deus estava forjando um povo, preparando um povo que pudesse agradar a Deus, pudesse dar prazer para Deus, que Deus pudesse ter satisfação naquele povo. Vou dar terra para esse povo, eu vou colocar esse povo na terra prometida, porque esse povo aí me agrada, esse povo aí não briga, esse povo não reclama, esse povo não fica de picuinha, esse povo não fica aí falando um mal do outro, esse povo não fica aí olhando atravessado. Vou colocar esse povo na terra prometida de uma vez por todos. Mas não, eles demoraram. Essa palavra alguém precisa ouvir hoje aqui. Se não é você, recebe e filtra e pega para você só o que é. Amém, queridos? Alguém podia perguntar assim, né? Talvez perguntou assim, né? Já para Deus, né? Por que eu estou tanto tempo endividado? Por que o meu filho tem esse problema? Por que o meu pai tem esse problema? Por que a minha mãe tem esse problema? Por que o meu marido tem esse problema? Por que eu estou tanto tempo atolado num problema financeiro e não consigo sair dele? Porque isso tinha que acontecer comigo lá no meu serviço. Por que eu tive que ser demitido? Por que quando chega uma promoção, sempre vai outro na frente e eu não recebo a minha? Por que tem que acontecer isso no meu casamento? Por que o meu marido não muda? Por que a minha mulher não muda? Por que o meu filho não muda? Por que eu não consigo sair daquele fundo do poço econômico? Por que estou nessa crise que parece que não vai passar mais? Quanto tempo isso vai durar? Eu acredito que isso vai durar o tempo que você começar a agradar a Deus. Aí sim Ele vai olhar para você e vai derramar do favor dEle sobre a tua vida. Gente, eu estou lendo a Bíblia, eu conheço a Bíblia, gente. Eu não vejo Deus estragar pessoas, abençoando elas antes do tempo. Alguém que precisa ouvir essa palavra aqui hoje, amém, queridos? Os desertos estão lá, os desertos estão aí. Eu não sei qual é o seu, eu não sei se você quer sair ou não. Você que está lá, não sei se você quer sair ou não, você quer se manter nesse deserto. A decisão é sua. E a pergunta é: por que os desertos? Por quê? Porque alguns dizem assim: porque tivemos que passar por isso. Muitas vezes eu perguntei: Senhor, por que eu tive que passar por isso? Por que eu ainda estou passando por isso? E aí Deus me dá as lições, e eu vou aprendendo. E eu penso assim, gente, que os desertos que nós passamos, eles são necessários na nossa vida, para que sejamos forjados neles, como um adorador. Os grandes adoradores, eles não são forjados em avivamentos. Os grandes adoradores não são forjados em cultos avivalistas. Os grandes adoradores não são forjados num fim de semana, num retiro de corajosos, ou de valentes, ou de mulheres, ou de jovens. Isso é só um evento, isso é só uma imersão, isso é só um momento para tirar os carrapichos dos irmãos que vão lá, para que eles possam fluir mais na presença de Deus. Mas não são nos retiros que os adoradores são forjados, mas nos desertos que eles são colocados. Amém, queridos? Saiba disso. Eu preciso de uma igreja que seja avivada demais, porque aí sim eu vou virar um adorador. Meu querido, perdeu a oportunidade com esse furo no seu bolso que não para um dinheiro dentro dele. Os verdadeiros adoradores, eles foram forjados na crise. Durante esse tempo de pandemia que nós vivemos, a gente viu e a gente conheceu quem é o verdadeiro adorador, qual é o povo que é adorador durante toda essa pandemia. Eu acredito que quando Deus olha assim e vê uma pessoa que está lá numa cama de hospital,
e ela ainda consegue levantar a mão para louvar a Deus. Eu acho que ele olha para os anjos e diz assim: uau, que adorador. Quando dá as coisas erradas, quando as coisas dão erradas lá no seu dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aqui na igreja, alguma coisa do som ou alguma parte organizacional, e mesmo ali a gente consegue ver pessoas adorando a Deus. Eu penso que Deus olha para os anjos e fala assim: uau, como eles me adoram, como eles estão me agradando, como eles estão tentando se entender. Isso é agradar a Deus, amém, queridos? E muitas pessoas lá em cima na cama de um hospital levantam a mão para adorar. Eu creio que sempre quando alguém se levanta em meio à crise e levanta a mão para adorar e para agradecer a Deus e para dar prazer a Deus através do seu comportamento, eu acredito que há uma festa no céu poderosa em nome de Jesus. Eu acredito que Deus olha para os anjos assim: está festejando. Eu acredito que Deus olha para Jesus, Deus olha para os anjos e diz assim: entenderam, aqueles ali estão entendendo, estão entendendo o mistério. Deus precisa forjar adoradores no deserto. Adorador. Como é que Deus forja um povo adorador no deserto? Eu não sei qual é o seu deserto, pode ser qualquer um, você vai dar o nome para ele. Eu vou ver com vocês aqui na palavra que uma coisa interessante, gente, o povo de Israel estava celebrando, eles haviam sido libertos da escravidão, e eles estavam fazendo festa, e eles estavam dançando, 5 milhões de pessoas pelo deserto, caminhando e celebrando, e cantando, com o cachorro, com o pato, a galinha, o marreco, os animais, todo mundo festejando, indo em direção a um lugar que eles acreditavam ser a terra prometida. Mal sabiam eles que eles iam levar 40 anos para chegar lá, e festejando e se alegrando. E aí Deus chama Moisés. Eles recém tinham saído do Egito, eles recém haviam sido escravos. Lembram bem que as 10 pragas caíram lá, e a última dela foi a morte do primogênito, e morreu lá o filho do faraó. E aí ele: não deixa esse povo ir, se eles continuarem aqui vai morrer mais gente aqui, então é melhor deixar eles ir. E eles foram, e eles estavam celebrando, eles estavam festejando, e eles estavam cantando, e eles estavam dançando. O povo de Israel é conhecido como um povo que celebra muito, que faz muita festa. Qualquer coisa para o povo judeu é motivo para fazer festa de uma semana sem parar. Eles fazem muita festa e tomam muito vinho, e por isso que as festas deles duram muito tempo, que é vinho, e vinho, e vinho, e vinho, e aí a festa é grande, eles indo em direção do mar. Aí Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, vem cá, faz o seguinte, fala para esse povo aí que está feliz demais, se acampar junto ao mar. Enquanto eles se acampam junto ao mar, eu tenho tempo de endurecer o coração do faraó para perseguir eles de novo. E aí, gente, que a gente começa a entender que são nessas situações que os verdadeiros adoradores começam a ser forjados. Quando a gente está celebrando, quando a gente está festejando, quando a gente está ali, feliz da vida porque alguma coisa aconteceu, e a gente recebe uma notícia: olha, deu zica lá, deu problema lá. E eles se acampam, e Deus fala para eles, aliás, Moisés fala para eles: vocês se acampem aí, porque Deus falou para mim que vai endurecer o coração de Faraó de novo, para ele sair de lá de onde ele está, do Egito, e vir aqui e perseguir a gente.
Imagino, a Bíblia fala que começaram a chorar, e começaram a reclamar, e começaram a se queixar. Moisés, eu te falei, a gente te falou lá, não tira a gente daqui para morrer no deserto. Moisés, tirou a gente de lá por quê? Será que não tinha sepulcro suficiente? E aí tirou nós de lá para que a gente morra nesse deserto aqui, e o deserto sirva de sepultura para nós? Moisés, agora a gente está entendendo o porquê que nos tiraram de lá, para a gente morrer aqui. É melhor que a gente tivesse ficado lá, como escravo deles, do que vir aqui e morrer na mão deles. E começaram a reclamar, e se queixar do posicionamento do líder deles. Por quê? Eles não confiavam nem em Deus, e nem no líder deles. Eles não confiavam em ninguém, gente. Sabe aquele tipo de gente que não confia em ninguém? Que só confia quando está indo tudo bem, quando está tudo certinho, quando está rolando tudo bem, quando, né, o vento está a favor, né? Aí beleza, e aí coraçãozinho, beleza, estamos juntos, é isso aí, carinha de alegria. Quando está tudo bem, mas aí daqui a pouco diz assim, eu vou endurecer o coração do teu patrão, vai te botar para a rua. A situação ali, olha, apareceu ali um laudo ali, naquele exame que tu fez, vai ter que fazer aquela cirurgia, tem esse negócio aí, essa situação ali, e aí, Deus não é tão bom assim. A Bíblia fala que esse povo reclamão. Quem é reclamão aqui? Se Deus mandou te sentar, se Deus mandou sentar, gente, é porque Ele está no controle, amém, queridos? Ele disse assim, fala para eles ficarem sentadinhos no campo, perto do mar. Deus já tinha tudo planejado, Deus ia abrir o mar daqui a pouco, gente. E fala assim, fala para eles ficarem sentadinhos, eu vou endurecer o coração do faraó. Se Deus não soubesse o que estava fazendo, se Deus não tivesse sabendo que Ele queria forjar um caráter de adoração na vida daquele povo, Ele não diria para eles ficarem sentados, Ele diria para eles, fujam, corram, peguem o que puderem pegar e fujam. Mas não, Ele diz assim, manda eles sentar junto ao mar. Eu fico imaginando Deus falando assim, manda eles sentar junto ao mar. E eu fico imaginando Moisés, Deus falou para vocês sentar junto ao mar. Vira para o teu irmão e diga assim, você vai ser curado, irmão, fala aí. Depois de tantos anos como escravo, aquela festa se torna em choro. Aqueles balãozinhos que provavelmente não tinha, né? Mas eu fico imaginando balãozinho, saltando balão, né? Aleluia, festa, dança, algo maravilhoso. A Bíblia diz assim, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Só que o povo não presta atenção em tudo que Deus fala, irmãos. E isso acontece no dia de hoje. Sabe quando sabe aquela pessoa que tem a atenção seletiva? Aquela pessoa que está aqui, tem um monte de gente falando, eu estou falando contigo, e você está prestando atenção no que o outro está falando do teu lado aí. Ou seja, você não dá atenção para mim, você selecionou aquela atenção que você quer ali, e você só ouve isso, você só ouve o que você quer. Seleciona, e Deus está falando, fala para eles se assentarem junto ao mar, eu vou endurecer o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Que coisa doida, gente. Deus fala as coisas para a gente, mas a gente não presta atenção em tudo que Ele fala. Porque assim que Deus fala através de Moisés, o povo reclama, não deixou nós morrer lá, Moisés, tu é um cabeça dura, tu é um miolo mole, tirou nós de lá, seu filho de egípcio, seu adotivo,
Mas aquele incrível versículo 1 que nós lemos, Deus diz para Moisés: meu irmão, quando Deus diz alguma coisa para ti, fica feliz, amém? Quando Deus fala com a gente, meu Deus do céu, que maravilha, porque o pior é não ouvir Deus falar mais com a gente. Deus diz para Moisés acampar junto ao mar. Eles ficaram ali, enquanto eles celebravam, Deus teve tempo de ir lá endurecer o coração do faraó. Eles tinham acabado de sair dessa escravidão, e o faraó lá, quando Deus endurece o coração, fica lamentando: como é que nós deixamos ir? Como é que a gente deixou esse povo ir? Quem vai fazer tijolo para nós agora? E agora as pirâmides? E agora? Como é que a gente vai fazer as coisas? Deixou todo mundo ir, a nossa mão de obra foi embora, não temos mais mão de obra barata, porque eles eram alimentados só com pepino, melão. O povo de Deus estava comemorando, mas quando o negócio apertou, eles reclamaram. Deus quer forjar adoradores no deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a área da sua vida, o que está fazendo você chorar, como aquele povo que não via, que não conseguia perceber o livramento de Deus. E tirar a camisa, jaqueta. Os filhos de Israel, vendo que os inimigos se aproximavam, eles ficaram com medo, e gritaram, e se desesperaram, e reclamam para Moisés. Mas a Bíblia diz que aquele povo tinha que seguir em frente. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, não reclame, você vai seguir em frente em nome de Jesus. Você vai seguir em frente. Diga assim: você vai conseguir em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que durante toda aquela saída do povo de Israel do Egito, haviam dois fenômenos de Deus. Duas coisas aconteciam ali na vida daquele povo, que era o seguinte: uma coluna de fogo ia na frente do povo de Israel, uma nuvem escura cobria os inimigos. Para o povo de Israel tinha luz, para os inimigos tinha trevas. Para o povo de Israel era dia, para os egípcios era noite, e eles estavam logo ali, dava para enxergar a olho nu os inimigos. Só que o povo de Israel enxergava, mas via uma escuridão lá atrás. Mesmo assim, eles não conseguiam acreditar que Deus queria forjar neles um caráter de adorador, para que eles pudessem confiar em Deus, sabendo que Deus estava cuidando deles. Amém, queridos? Posso ouvir um amém de pentecostal aí? A Bíblia diz que o anjo que estava na frente do povo de Israel, ele sai e ele vai para trás do povo, ele vai para trás do exército. Só que na frente do povo de Israel, aqueles 5 milhões de pessoas, o anjo está aqui. Eles não enxergam o anjo, mas o anjo estava lá. Eles enxergam só uma coluna de fogo, eles enxergam só o dia bem claro, mas o anjo estava lá. Eles não estavam vendo, mas ele estava ali. Eles não estavam ligados, mas ele estava ali. Quando os inimigos vêm, o anjo vai para trás e fica assim, para proteger o povo dele que ia na frente. E a Bíblia diz que aquela nuvem cobre o exército dos inimigos. Enquanto o anjo está aqui, o exército do inimigo está como aquele eclipse, sabe? Não chega um palmo na frente. E a Bíblia diz que
Deus, Ele pega e arranca, solta, desparafusa, desatarracha a roda das carroças, dos carros dos egípcios, e as rodas começam a se soltar. O anjo do Senhor, os anjos guerreiros começam a trabalhar em favor do povo de Israel que estava lá com a coluna de fogo protegendo. Enquanto a coluna ficava aqui protegendo eles, dando luz para eles caminharem, brincarem, festejarem ali na beira do mar, embora eles estarem chorando, o anjo do Senhor estava também numa forma de nuvem escura, trazendo um maior quebradeira para aqueles carros dos inimigos. A Bíblia diz que o anjo que estava na frente, ele foi para trás do acampamento, e esse anjo era apenas uma nuvem. Muitas vezes, meu irmão, você não consegue glorificar a Deus, não consegue agradar a Deus, não consegue dar o crédito para Ele, porque você não está percebendo que o tempo todo Ele está ali te ajudando, o tempo todo Ele está ali trabalhando em teu favor, Ele está na frente, Ele está na retaguarda, Ele esconde a tua família, Ele guarda a tua casa, Ele protege o teu trabalho, e você nem se dá conta que Ele está ali trabalhando. A Bíblia diz que os egípcios, eles não viram o anjo, eles viram apenas a escuridão. Por quê? Porque havia um anjo de pé entre o inimigo e o povo de Deus. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, confia em Deus, tem um anjo de pé entre você e o inimigo, e Ele é o que protege a sua vida. Amém, queridos? Mas tem muita gente que acredita que está sozinho. Eu estou sozinho nesse negócio aqui, estou enfrentando sozinho, é tudo comigo, ninguém me ajuda, ninguém me entende. Eu não sei qual é o seu deserto, se é um vício, um problema financeiro, um filho rebelde, se você mora numa casa emprestada, se você está vivendo lá uma falência financeira. Eu não sei qual é o seu deserto, se você está vivendo a rejeição, se você foi abusado, ou está passando por outras situações frágeis. Não importa qual é o seu deserto, Deus está te chamando essa noite para prestar atenção. Ele está ali o tempo todo cuidando da tua vida, e quer forjar em ti alguém que agrada ao coração dele, para que ele possa dizer assim: vamos caminhar, vamos marchar, o mar vai abrir, você vai passar do outro lado, vai cantar o hino da vitória do outro lado do mar. Amém, queridos? Vamos seguir em frente. É o marido que chama a mulher e diz assim: vamos seguir em frente. A mulher que chama o marido: vamos seguir em frente. É a família que se junta e dizem: vamos seguir em frente, porque Deus está conosco. Quando vocês falam isso, quando a gente consegue pegar e juntar, e se abraçar, e reconciliar, a gente está dizendo assim: eu estou agradando a Deus, eu estou adorando a Deus agora. Gente, o anjo diz assim: partiu para trás deles. Você pode ser que não preste atenção nos detalhes, mas Deus está trabalhando em cada detalhe da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. O anjo se coloca atrás do acampamento. A Bíblia diz que as trevas tomaram conta do acampamento do inimigo. Tudo que está maquinando contra a tua vida está sendo embaralhado, atrapalhado, embaçado. O exército do inimigo está perdendo hoje, amém, queridos? Contra a tua casa, contra a tua família. Deus não está clareando o caminho do diabo, amém, queridos? Deus está fazendo as carruagens, os cavalos do diabo atolarem, e eles não vão te alcançar em nome de Jesus. Por mais que você esteja parado esperando o livramento, descanse no Senhor. Ele está fazendo uma grande obra, não importa o teu deserto, Deus está trazendo um livramento.
essas 5 semanas de ministração, você vai sentir bem forte a presença do Espírito Santo. Ele vai te acordar de madrugada, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar sonhos, vai te dar visões, vai te dar revelação, Ele vai falar contigo. Ele quer fazer algo que fique gravado no teu coração, algo mais profundo. Ele quer fazer uma cirurgia no teu coração. Amém, queridos? Alguém acredita nisso? Diga amém. Dá um forte aplauso a Jesus. O diabo não pode tocar na tua vida, o diabo não pode tocar no teu casamento, o diabo não pode tocar no teu ministério, o diabo não pode tocar na tua saúde, o diabo não pode tocar nas emoções, o diabo não pode tocar nos teus sentimentos, o diabo não pode tocar nos teus bens, no teu carro, na tua casa, nos teus filhos, no teu pai, na tua mãe. O diabo não pode tocar, ele não tem autorização de Deus. Então adore ao Senhor, agrada ao Senhor, seja feliz na presença de Deus. Ele não permitiu que Faraó alcançasse eles, Deus não permitiu. Mas a sensação que eu acredito que muitos têm é: o inimigo vai nos alcançar, ele vai nos dar rasteira, vão puxar o meu tapete, estão maquinando contra mim. E tem gente que vive, né, com aquela síndrome de perseguição, acha que sempre alguém vai lhe prejudicar, acha que sempre alguém vai lhe atrapalhar, acha que botaram um sapo, um trabalho com sapo. O problema é do sapo, gente. Se fizeram um trabalho, escreveram o teu nome na boca do sapo, azar é do sapo, gente. Amém, gente? Se fizeram uma obra de feitiçaria para acabar com o teu casamento e pagaram dinheiro para isso, perderam dinheiro, investiram errado em nome de Jesus. Deus está forjando adoradores no deserto. Aleluia! Quantos acreditam na vitória? Digam amém. Joga a mão para cima e diga: eu acredito na vitória em nome de Jesus. Embora alguns digam assim: não posso mais. Alguém tenha dito assim: não posso mais, não vou conseguir mais, já tentei demais, tentei resgatar meu casamento, não deu certo. Alguém pode ter dito assim: o médico falou que não tem solução, o contador falou que a tua empresa está falida, o juiz diz que não há possibilidade de reversão. Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Nunca, nunca, nunca o inimigo poderá tocar na tua vida. Nunca, nunca, nunca o inimigo poderá tocar no teu casamento. Nunca, nunca, nunca o inimigo poderá tocar no teu ministério, no teu chamado, na tua casa, nos teus bens, no teu coração. Atrás está ele cuidando de você, impedindo com que o inimigo chegue, de braços abertos, para que você lá na frente só confie nele. Atrás do acampamento do povo de Israel estava o anjo com uma espada, formando uma cortina de fogo. Uma cortina de fogo, onde o inimigo não poderia tocá-los. E talvez os inimigos falando lá, gritando, e talvez para alguns que têm a audição mais aguçada por diabo, alguns lá no meio do povo de Israel ouviu: Moisés é louco, 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 louco. Vocês deram ouvido para ele? Pois é, agora vocês estão na mão. Alguns ouvindo assim, ouvi uma voz aqui dizendo que nós somos trouxa, e parece que veio lá como um eco lá do exército inimigo. Alguns dizem assim: nós não devíamos ter dado ouvido para Moisés. Quem te falou isso aí? Eu ouvi uma voz que passou lá pelos braços do anjo, chegou até eu aqui. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, todas as vozes vão calar essa noite em nome de Jesus. Alguns dizem assim: você se deixou levar para esse seu marido louco,
Você se deixou levar por essa mulher louca, deixou se levar por esse pastor doido aí, deixou se levar. Imagino que foi uma noite aterrorizante para todos eles. Mas sabe aquelas vezes que você sente assim: eu não tenho vontade de adorar, não tenho vontade de cantar, não tenho vontade. É que a vontade, ela está lá na alma, gente, e diz: eu não sinto vontade de adorar, eu não sinto vontade de buscar a presença de Deus, eu não sinto vontade, meu desejo foi embora, estou triste, não quero mais, estou desistindo, estou jogando a toalha, estou triste, estou deprimido. Eu penso que a maioria das pessoas deprimidas são aquelas pessoas que pararam de confiar no livramento de Deus, são aquelas pessoas que pararam de confiar em Deus, são aquelas pessoas que precisam de algo para acalmar o coração delas, porque elas não acreditam mais no poder de Deus em suas vidas. Há um episódio muito triste na Bíblia, que quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, isso bem mais tarde, bem mais para frente, eles já haviam entrado na terra prometida. Esse povo que havia sido forjado lá no deserto, e que viu o livramento do Mar Vermelho se abrindo, e eles todos passando, e os inimigos morrendo, eles continuaram o deserto, eles continuaram a caminhada, e continuaram oscilantes. Horas eles adoravam a Deus, horas eles levantavam outro altar, a Baal, a Aserá, e eles iam adorando a Deus, e aí vinha um profeta, e aí vinha outro, e aí alinhava aquele povo, e a Bíblia diz que aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles estavam presos, e eles ficaram 50 anos novamente presos. 400 anos, passaram pelo processo, passaram o mar, não adoraram o Senhor, não foram forjados, e aí Deus penhora Babilônia. Deus pega a Babilônia e deixa os babilônicos entrarem em Jerusalém e levar todo o povo cativo. E Deus pega, eu fico imaginando Deus, sou meio doido, né? Eu vou penhorar a Babilônia aqui. A Babilônia agora é minha, eu vou deixar meu povo ir para lá, e vou deixar lá na Babilônia eles sentirem vontade de me adorar de novo. Deus não faz nada, Deus não perde para o diabo, irmãos, Deus não perde para o diabo. A Bíblia diz que os babilônicos entraram, levaram o povo de Israel, eles não conseguiam cantar lá na Babilônia, eles não conseguiam adorar a Deus, eles estavam tristes, sentados às margens dos rios da Babilônia, eles tiveram que chorar. Eles penduravam as harpas nos salgueiros, né, que era uma árvore, penduravam as harpas ali, os instrumentos, né, como você chegar aqui, né, isso nunca vai acontecer, né, e ver os instrumentos aí, ó, tudo nos cavaletezinhos ali, e os músicos tudo ali, quebraram minha palheta, inventaram minha corda, não tem retorno, não tem piá, e não adora mais. A Bíblia diz lá em Salmo 37, versículo 1, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Jerusalém. Sobre os salgueiros que não há no meio, que há lá no meio, penduramos as nossas harpas, ou seja, pendurar os instrumentos de louvor, pois lá aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, queriam que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião, de Jerusalém.
Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Eles falavam. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, que apegue-se a minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. A Bíblia diz que eles, anos mais tarde, foram presos, levados cativos. E o povo de Israel era conhecido como um povo muito festivo, muito alegre. Para tudo era motivo de festa, como eu já falei. E aqueles que levaram eles cativos, chegavam para eles e diziam: cantem para nós. Aqueles que haviam prendido eles, aqueles que haviam capturado eles, os captores, chegavam para eles e diziam: cantem para nós, vocês são muito alegres, vocês são um povo feliz, cantem para nós. E eles diziam assim: como iremos cantar se nós estamos em terra estranha? Como nós iremos pegar os nossos instrumentos e agradar a Deus? Agora eu trago para a mensagem: como eu posso agradar a Deus se eu estou em terra estranha? Como eu posso agradar a Deus se a minha vida financeira está acabada? Como eu posso agradar a Deus se meu casamento está detonado? Como eu posso agradar a Deus se eu estou com um problema na minha saúde? Como eu posso agradar a Deus se tem essas picuinhas para serem resolvidas? Como eu posso tocar? Como eu posso cantar? Como eu posso agradar a Deus? Meu irmão, mesmo em terra estranha, Deus vai te levantar em nome de Jesus. Eu não sei, esse problema que você entrou não é para a vida toda. O deserto não é teu lar, o deserto é lugar de gafanhoto, só morre no deserto que é gafanhoto. E eu digo para você nessa noite, Deus está falando para você cantar em terra estranha, porque mesmo que você tenha sido levado cativo para aquele lugar, alguém está pedindo para você cantar naquele lugar. Talvez um filho seu olhe para você como pai e não veja nenhuma expressão de confiança em Deus. Como é que ele vai confiar em Deus? Como é que o seu filho vai olhar para Deus e dizer assim: Deus, tu é a minha esperança? Se ele olha para o pai e para a mãe que vão na igreja, não enxergam nem, é só reclamação. Não, meu pai e minha mãe estão cativos aqui desse problema aí, e eu acho que enquanto eles não resolverem, o problema aqui em casa vai continuar. E aí os filhos entram para dentro do quarto, se fecham a porta, se trancam, não querem falar com ninguém, e se estão com os pais juntos, eles ficam em silêncio, fazem voto de silêncio, porque o diálogo dos pais é aquele diálogo de quem está num cativeiro, de um casamento que está num cativeiro, de que está preso, mas os seus filhos estão pedindo: cantem para nós, pai, pai canta para nós, mãe canta para nós, canta. Eu quero olhar para o rosto de vocês e ver que no rosto de vocês tem a alegria da salvação. É assim que se forja adoradores. Seus filhos vão olhar e vão ver assim: meu pai, que pai, hein? Olha o que meu pai está passando. E meu pai é um homem de Deus. Meu pai trata bem minha mãe. Meu pai respeita minha mãe. Meu pai honra minha mãe. Meu pai leva café na cama para minha mãe. Mesmo meu pai estando passando por toda essa situação aí, que ele está passando, na saúde, na vida financeira dele, no emprego dele, esses momentos de indecisões, meu pai é um adorador, minha mãe é uma adoradora. Olha o jeito que ela fala com meu pai, olha o jeito que ela trata meu pai, olha o jeito que ela trata a casa, olha o jeito que ela arruma a cama que eu durmo, olha o jeito como ela põe aquela flor em cima da mesa, esperando nós chegar em casa, olha o jeito que ela põe a comida em cima da mesa, mesmo sendo uma polenta com feijão. Comi muito polenta com feijão, não morri, né, pai? Polenta com leite, cuscuz. Sim, depois de grande, meu Deus do céu, só picanha. Fica em pé em nome de Jesus. Acho que você já entendeu o recado.
se eu ficar falando aqui. Cante, adore ao Senhor. E aí alguém diz assim: como é que eu vou cantar a música de Jeová? Como é que eu vou agradar a Deus se eu estou numa terra estranha? Como é que eu vou agradar a Deus que, né, o meu emprego é uma terra estranha, não tenho nem vontade de trabalhar? Como é que eu vou agradar a Deus lá? Aí você entra lá adorando a Deus. O teu patrão está esperando aquele dia para dar promoção. Ele já falou: hoje eu vou promover o primeiro que entrar com a boca lá na orelha, sorrindo. Vou dar promoção para essa pessoa. Aí você, cheio de problema, não gostando do salário, você chega lá assim: que trabalho, hein? Que emprego, hein? Aí o teu patrão faz: vem que a promoção é tua, queridão. Amém, querido? Gente, o negócio acontece assim, gente. Vocês pensam que as coisas acontecem lá com, né? Chega no trabalho aqui, ó, os colegas fazem até assim, ó. Outros assim, ó. Quem acredita em Deus diz amém. Talvez você esteja numa terra estranha, mas Deus quer forjar um caráter de adorador na tua vida. Faça como Paulo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aí Deus olha assim: e Paulo, fecha teus olhos. Você que recebeu essa palavra no seu coração, eu creio que Deus, Ele está fazendo algo novo nessa série de ministrações. E quando Deus concede aquele povo para entrar na terra prometida, Deus chega para Josué e lê o obituário de Moisés. Josué 1:9. Moisés, meu servo, é morto. Porque Moisés tinha dito assim para Josué: ô meu filho, eu não vou entrar lá na terra prometida, mas tu vai entrar. E tu vai levar esse povo todo aí que eu tirei lá da escravidão. É tu que vai liderar eles para entrar nessa terra prometida. Eu não vou entrar. E lá em Josué 1:2, Deus lê o obituário e dá o anúncio da morte de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão
tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus fala para Josué e garante que ele estaria com ele todos os dias, e assim é com você, sua casa e a sua família. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aplauda e glorifica o nome dele, mais alto, mais forte, mais forte. Não desista, não desista, não se entregue, mãe, não se entregue, mãe, não jogue a toalha. O Espírito Santo me revela aqui que algumas mães disseram assim: entreguei os pontos, desisto. Não desista. Alguns pais, alguns maridos, alguns filhos, também eu deixo essa palavra: não entregue os pontos. Os teus inimigos são os inimigos de Deus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não desista do teu casamento, não desista do teu chamado, lute por seu sonho.